Boa noite, meu nome é Ana Paula Conrada Silva e sou a representante juvenil da 30ª Região Tradicionalista nessa Ciranda Cultural de Pretas. Hoje eu trouxe aos senhores para a minha mostra folclórica As Crendices do Temporal. Primeiro eu vou explicar o que são as crendices e o que é o temporal. As crendices é aquilo que nós acreditamos, mas a lógica não consegue explicá-las. É a prevenção que temos do medo. Já o temporal é um fenômeno da natureza composto por raios, chuvas, ventos e trovões. Nós, gaúchos, legamos dos nossos antepassados um fato de ver, de perceber o temporal antecipado, como por exemplo os animais, o jeito que eles caminham, o jeito que eles se movimentam na natureza e também as nuvens, quando se formam os tais famosos rabos de galo. E então, durante as minhas entrevistas, uma forma que eu vi que apareceu muito na minha cidade foi as crendices do temporal, por ser uma religião mais católica. E apareceram 3 delas em especial, que foram a do ramo, a cruz de sal que eu vou fazer e também a do machado. Mas vocês devem estar se perguntando por que de eu ter escolhido esse tema, né? Pois é uma crendice que vem da minha família. Os meus avós praticam muito essas crendices e foi então que eu leguei por ter convivendo muito com eles. Então eu vou explicar um pouco sobre elas. O ramo, ele é abençoado um domingo antes do domingo de Páscoa. E ele simboliza a vinda de Jesus para Jerusalém. E ele colocado aqui, ele tem uma razão. Durante as minhas entrevistas apareceu com uma senhora, ela era minha catequista, a senhora, a gente chama ela de nega. Ela coloca na porta de casa para as pessoas que estão chegando na casa dela se sentirem abençoadas. Mas para fazer nos dias de temporal, praticar essa crendice, basta 3 folhas desse rameiro, que pode ser já seco com o tempo, ele vai secando depois de abençoado, e ele é colocado 2 dos rameiros, então, em forma de cruz, e um deles é queimado e colocado sobre eles. E daí assim eles vão se queimando. E para praticar essa crendice, algumas pessoas elas realizam a reza ou a oração. A reza é algo decorado, que nós temos já pronto, como o Pai Nosso, a Ave Maria. Já a oração é o que vinha do coração, o que nós temos no momento. Se a gente não tem nada decorado e a gente precisa do momento para refletir, e vem tudo que está dentro do nosso coração. Já a cruz de sal, o sal é uma das mais curiosas assim, que eu achei durante a minha entrevista. Que é por ser o sal de cozinha, eu fui perguntando e pesquisando e eu descobri que na antiguidade ele significava um momento de riqueza, de purificação dos corpos. E na minha entrevista não teve uma reza certa, assim, ou uma oração destinada ao sal, à cruz de sal. Então eles falaram que enquanto eles vão fazendo a cruz de sal, pode ser feita tanto no prato como para a janela onde está se formando um temporal. No caso, a minha é na cozinha, porque a maior parte das crendices do temporal se passa dentro de uma cozinha. Foi como eu aprendi com a minha avó. Então eu vou fazer a cruz de sal para os senhores verem. Pode ser do tamanho da pessoa que está fazendo, não tem tamanho certo. Muitas das pessoas também fazem no fogão a lenha, em cima do fogão, como eu tenho aqui. E elas vão fazendo também na própria chapa do fogão, enquanto ele está queimando. E o ramo também pode ser queimado no fogão, então tudo se passa dentro da cozinha. As crendices do temporal se passam dentro da cozinha. Mas, em especial, o machado, ele não é, ou a machadinha, ele não é feito dentro de casa. O machado ou a machadinha significa um instrumento de corte. E nós cortamos a tormenta. A tormenta cortada não significa que ela não irá acontecer, mas que o pior dela vai passar. Então eu vou cortar porque essa sim tem uma reza, a minha avó me ensinou, a senhora Regina, a minha avó paterna, que eu vou cortar para o temporal, no caso que está a minha janela. Ela corta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu corto essa tormenta.
E ela vai para o lado de fora de casa e faz o sinal da cruz, então, na própria terra e crava a machadinha no chão. Por isso que eu tenho aqui, então, aqui do lado, a minha caixinha com a terra. E ela deixa ali até que a tormenta se afaste e que saia o pior. Mas a especial da minha pesquisa é a Santa Bárbara. A Santa Bárbara, ela foi passada para mim, então, a devoção a ela pelo meu avô paterno, porque eu vivia muito com eles e até hoje eu vivo. Ele é devoto a ela pelo seu pai, também foi passado de geração em geração. E a história que ele me passou dela, ele me contou a história dela, ele falou que ela nasceu no século III e o pai dela a degolou, porque ele não queria que a filha fosse cristã. Então ela se tornou cristã, que no caso balou a rei do pai, né? Ela não quis mais ouvir o pai e então ele a degolou na praça da cidade. E então toda a sociedade que estava ao redor viu o acontecimento e no mesmo instante que a cabeça dela rolou pelo chão, um raio riscou o céu e atingiu seu pai, que morreu na hora. Então a partir disso ela se tornou santa. E o meu avô começou a ser devoto a ela. Desculpa. Durante as minhas entrevistas apareceu, então eu fui conversar com o padre para ver como ela era vista dentro da Igreja Católica. E ele me contou que na cidade de Rolante, na Boa Esperança, então na localidade de Boa Esperança, existia um capitel. No entanto que eu fui visitar aqui e lá eu descobri então o motivo daquele capitel ser construído, que eles são um dos únicos do Rio Grande do Sul. E ele me contou que no ano de 1960 houve uma tempestade muito forte e o senhor Nilson Rossi, que ele já é falecido, ele fez uma promessa que ele construiria em homenagem a ela um capitel se ela protegesse a localidade. E ele falou que foi pouco destruída, ela protegeu, ele acreditou que poderia ter sido muito pior pelo temporal que houvesse. E ele se juntou com a comunidade no ano de 1965, então esse capitel foi construído. E até os dias de hoje, no dia 4 de dezembro, tem uma homenagem para ela, eles fazem uma procissão e chegam até então ao capitel e eles rezam um terço. Alguns anos eles fazem festa, mas não é todos os anos como foi relatado na minha entrevista. E para pesquisar isso tudo foi muito importante para mim, porque eu sou devota a Santa Bárbara. Até então eu fiz essa pequena oratório para ela e eu conversando com os meus pais, eu falei que a partir de hoje ela vai estar na nossa casa. Até então eu usei 2 livros para pesquisar um pouco mais sobre ela. Esse livro eu peguei emprestado, que eu não tinha nenhum livro, eu não achava, porque é muito escasso os livros de Santa Bárbara destinados a elas. E esse aqui eu consegui com o meu avô, ele é muito religioso e ele sempre vai atrás das religiões. E ele conseguiu esse livro e ele falou bem assim, então eu vou rezar pra ela e vou tentar achar algo pra ti. Isso foi muito emocionante. Durante as minhas entrevistas, apareceram muitas pessoas mais de idade. E uma delas me chamou a atenção que eu fui 3 vezes na casa dela, a Dona Maria, e todas as vezes ela chorou. E eu pedi o porquê dela estar chorando e ela falou que ela se sentia muito emocionada de ver nós, tradicionalistas, indo atrás dos nossos antepassados e buscando os legados deles. E ela falou que hoje em dia não se vê mais isso. Então isso foi o que mais me chamou a atenção e que me deu o sentimento de continuar, ser devota a Santa Bárbara e levar esses legados adiante. Mas, bom, obrigada. Mas, depois de ter feito todas essas crendices, tem que ter um resultado. E depois do tempo ruim, o tempo bom chega, e então a gente tem a certeza de que sim, as crendices ajudam e com certeza eu vou levar adiante. E eu tenho uma lembrança para os senhores, que é a Santa Bárbara. Eu fiz uma pequena capelinha para os senhores levarem à casa de vocês e lembrarem sempre dela. E de mim também, né? Muito obrigada. Alguma pergunta? E eu também esqueci de falar, a Santa Bárbara, ela muda de região para região.
Inclusive, ontem aqui na cidade de Bagé, durante o passeio turístico, eu fui olhar na igreja de São Sebastião e eu vi uma santa que me chamou a atenção por ela ter um rameiro na mão. E é a Santa Filomena. Então eu acredito que ela é a santa aqui que ajuda eles durante os temporais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.